Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, porque hoje a gente está com o Alexandre Veloso. Ele vai contar um pouco da sua história para a gente. Ele trabalha hoje com marketing digital, mas você vai perceber que durante toda a vida dele, né, que não é tão longa assim, ele tem apenas 29 anos, mas ele já passou por várias transições de carreira e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. Espero que nossa conversa possa contribuir com outras pessoas que passam por coisas semelhantes do que eu passei, principalmente no que tange a transição de carreira, né? Conte um pouco aí, como é que você começou sua carreira profissional? Para começar, eu sou baiano de Salvador. Meu conterrâneo, não de Salvador, mas da Bahia. Então, eu comecei minha carreira profissional dando aula, principalmente de História. Minha primeira formação é em História, eu sou historiador, formado pela Universidade Federal da Bahia, e com música. Então, dos 17 aos 22 anos, eu trabalhei basicamente dando aula de reforço de História, de contrabaixo, de violão. Já no começo já tinha então duas coisas bem diferentes, né? História e música já rolando aí simultaneamente, era isso mesmo? Era isso, eu queria ser músico, né? Ah, sim. Eu queria ser músico, não sei se por falta de talento, se por falta de insistência, não deu certo, mas eu sempre fez parte da minha vida, continua fazendo parte da minha vida. E aí, como é que veio essa primeira transição de carreira? Então, quando eu estava terminando a faculdade de História, eu já sabia que eu não queria mais ser professor pro resto da minha vida, pelo menos não professor nos moldes que eu tinha imaginado, que era licenciatura, dar aula para jovens, tinha certeza já disso. E eu fui procurar outra coisa para fazer, comecei a fazer uma segunda faculdade, que é uma faculdade de jornalismo. E eu comecei a estagiar, aquele processo normal de todo estudante, comecei a escrever e foi assim que começou a transição, né? Quando eu me formei em História, em 2014, minha família já não morava mais em Salvador, todo mundo já tinha migrado para São Paulo e eu fui o último. Como eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com comunicação, na época era jornalismo, e aqui em São Paulo é o grande mercado de comunicação do país, eu aproveitei a oportunidade. Eu tenho base lá, vou voltar a morar com meus pais e ver o que acontece. E aí eu resolvi vir para São Paulo trabalhar com jornalismo e depois eu tive o que eu considero que foi minha primeira real transição de carreira, que foi uma oportunidade de trabalhar numa startup, que eles são uma revista de guitarra online. Olha só. Interessante, né? Porque a sua ligação com música junto com o jornalismo já deu um formato, deu uma conexão aí. Foi a oportunidade aparecer. A oportunidade só apareceu por causa de minha experiência com música e com ensino. Para pensar do ponto de vista deles. Eu era um cara completamente inexperiente do ponto de vista do jornalismo. Então, a aposta deles em mim foi justamente porque eu tinha esse background de música, de ensino e de jornalismo. Então, assim, tudo se conectou perfeitamente. E a gente faz muita coisa na vida e nem imagina que isso pode impulsionar a nossa carreira, pode ajudar a nossa carreira, né? Às vezes você estuda pintura, estuda arte, joga futebol e você não se dá conta que aquilo ali que você está fazendo, né, te treina para habilidades, né? É claro que foi específica aí, falando de música, mas em outras situações também, né? Você organiza uma coisa na igreja ou uma festa no bairro e não se dá conta de quanto isso está te treinando também, né? Para as coisas que podem vir para o trabalho, né? Engraçado que você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu organizei muito evento, muita coisa na igreja lá em Salvador, participava de uma comunidade lá, a Paróquia Nossa Senhora da Luz. E eu acho que, de certa forma, parando para pensar, isso talvez tenha me preparado para essa vida de corporativo que eu vivo hoje. E como é que foi depois disso, então, nessa grande oportunidade, esse match perfeito que aconteceu contigo? Trabalhar na Guitar Load foi uma coisa que realmente meio que mudou minha vida. Porque o que é que aconteceu? O fato deles terem uma startup de ensino online foi o que abriu minha cabeça para o marketing digital. Olha só. Foi minha primeira experiência. Eles também não tinham braço e eu assumi a responsabilidade de traçar a estratégia de marketing digital deles, principalmente voltada a inbound. Então foi aí que eu tive o estalo de minha segunda transição de carreira. Sim. Mais uma vez eu também não tinha experiência. Então, uma coisa que é muito importante, pelo menos que eu considero muito importante, é o fato de eu nunca ter tido medo de fazer nada que eu não tivesse muita experiência. Eu vou dizer para você, eu estava preparado para aquilo na hora? Eu não estava preparado na hora do convite.
mas eu aceitei o desafio e fui me preparar. Então eu fui estudar. Isso aí depois eu fiz, bom, agora eu vou trabalhar com marketing digital. Sim. E aí eu fui procurar como é que eu ia fazer isso. E você não faz esse tipo de transição de carreira, que foi uma transição muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais pensada do que a primeira. Sim. Eu me preparei bastante para essa segunda transição de carreira. Você não faz isso sozinho, né? Exato. Você não faz isso sozinho, você precisa de ajuda de outras pessoas. É muito importante você conversar com profissionais da área que você está tentando mudar. É muito importante você ter um network, uma rede de relacionamento muito boa para poder te abrir portas, e foi isso que eu fiz. Eu fui conversar com profissionais da área, tanto da área de executivos quanto da área de agência de publicidade, pessoas que eu conhecia, pessoas que eram amigos de minha família, pessoas que eram amigos de amigos, batia na porta e vamos tomar um café, e eles foram me orientando. Então eu fui fazendo outros cursos depois, fiz cursos de redações publicitárias, fiz mais cursos de marketing digital, fui me preparando, até que surgiu uma oportunidade para eu ir como redator, que não era o cargo que eu queria, para uma agência de publicidade. E logo em 2018, quando ia ter as campanhas, surgiu a necessidade de alguém para fazer a coordenação de conteúdo, a gerência de conteúdo da agência, e eles confiaram meu trabalho. Mais uma vez mesmo, eu sem ter toda essa experiência. Exato. Mas de novo, via que eu estava buscando, que eu tinha muita sede de aprender, né, de trabalhar, e eu assumi. Alexandre, eu consigo ver na sua história também uma coisa interessante, que são as oportunidades que apareceram e as oportunidades que você criou, né, que você desenvolveu. Você sempre repete que eu não tinha experiência, mas mesmo assim me deram a oportunidade. Eu nunca tive medo das coisas. Sei lá, das coisas mais banais, a fazer esporte radical, eu nunca tive medo de nada. Então, assim, e eu sempre tive certeza de que isso era um grande diferencial para mim. Porque eu não sou o melhor jornalista do mundo, eu não sou o melhor redator do mundo, eu não sou o profissional de marketing digital mais experiente do mundo, mas o fato de eu saber que eu tenho capacidade para ser, isso aí foi um trampolim para mim, em cada uma dessas etapas que a gente conversou aqui agora, sem dúvida. Acho que tem um pouco de autoconhecimento, né, de entender que você sabe, que você pode e não ter medo de arriscar. Mas assim, em alguns aspectos você já percebeu alguma coisa que você pôde trabalhar, melhorar? Porque a gente está sempre evoluindo, né? Sempre trabalhando para se tornar melhor. Todo dia eu tenho gaps, todo mundo tem gaps. Quem disser que não, está extremamente cego, né? Então, todo dia aparecem gaps novos, coisas que eu nem sabia que eu tinha esse tipo de deficiência. E você falou uma palavra que é muito importante, que é autoconhecimento, né? Sim. Eu acho que se a gente não trabalhar o autoconhecimento, se a gente não olhar para dentro, a gente nunca melhora como profissional, como ser humano, como colega de trabalho, como marido, como mulher, seja lá como o que for, né? Transições de carreira acontecem em muito menos tempo, né? Com muito mais frequência, e é interessante parar para pensar que essas coisas só são possíveis hoje porque a gente está sempre aprendendo, está sempre aberto a aprender, né? Coisa que não se imaginava antes, achava que a faculdade era o suficiente e pronto, fica ali para sempre. É difícil a gente imaginar uma carreira de 20 anos fazendo a mesma coisa, até porque o mundo está mudando cada vez mais e cada vez mais rápido, né? E aí eu fico parando para pensar, depois desse momento que você passou, esses vários momentos que você passou, na verdade, qual foi o próximo passo, né? O que vem pela frente? Abriu uma porta para mim, que era os processos de trainees. Os processos de trainees, quando você se forma, você tem lá 1 ano, 2 anos que você pode entrar. E eu analisei bem, eu sentei, pensei, fiz e achei que era a hora, mesmo estando bem confortável onde eu estava, de dar esse tiro. E eu passei. Hoje eu sou trainee na maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, e eu tenho um desafio muito grande, que é implementar o marketing digital para médicos. Alexandre, como é que você lida com as questões comportamentais, né? Como é que você lida com gente, como a gente fala? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Que eu acho que, inclusive, são skills que você pode adquirir ao longo do tempo. Tem muita gente que não tem, que você trabalha para isso. Primeira coisa, eu acho que você tem que ter humildade para falar com as pessoas, tá? Você tem que entender que nem sempre você está certo. E até às vezes quando você está certo, o outro também pode estar certo. Quando tem 2 pessoas certas falando coisas diferentes, o que é que você faz? Como é que você resolve esse conflito?
Escutativa é uma habilidade da comunicação que eu acho que é muito subestimada pelas pessoas, tá? É muito comum as pessoas fazerem monólogos nas conversas. Você tem duas pessoas conversando, mas na verdade você está me falando alguma coisa, eu estou só esperando aquela hora, como é que eu posso me inserir dentro do que você está falando? Ao invés de estar ouvindo e escutando o que você está falando, para ir depois contribuir com a conversa, né? É isso que eu considero que é a escutativa e que eu acho que é um skill que é fundamental para você se relacionar bem com as pessoas. É essencial, né? A gente fala de comunicação não violenta, né? E tem uma diferença entre debate e diálogo, né? Claro. Porque o debate você está ali querendo... Alguém sai ganhando. É como se fosse uma batalha, na verdade. Mas um diálogo é onde os dois saem ganhando, né? Na verdade, duas pessoas que estão ali se comunicando, tentando se entender. E mais uma vez eu volto para o autoconhecimento. Sim. Se você não está olhando para você, você nunca vai entender que você não está comunicando direito. Você pode ter o maior conhecimento técnico do mundo, você pode ter o cargo, o crachá que for. Se você não souber se comunicar com as pessoas, você não vai ser um cara assertivo nunca. Você não vai ser um líder que as pessoas vão admirar nunca, você provavelmente vai ser um chefe. Então, você tem que se autoconhecer para tentar evoluir nesses skills, assim, principalmente de comunicação. Alexandre, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente toda a sua história, todas as suas experiências. Eu que agradeço, né? Assim, é muito legal eu poder falar de minha história, porque assim, a gente pensa muito sobre a gente, mas é muito difícil a gente poder externar, né? Sim. Então, assim, foi uma boa oportunidade para mim. Eu espero que eu tenha contribuído com outras pessoas, que minha história possa ajudar mesmo outras pessoas nas transições de carreira. Eu tenho certeza que sim, né? E o que você achou? O que você tem para compartilhar com a gente também? E se você quiser estar sempre atualizado com conteúdo como esse, se inscreve no nosso canal. Até mais!